Olá pessoal, tudo bem? Depois de um tempão eu vim aqui trazer mais um vídeo pra vocês. Tô aqui no nosso escritório /quarto da Grace, que por enquanto nosso escritório era nosso escritório, aí ela nasceu e a gente não sabe ainda o que vai virar. Então ele tá nesse misto por enquanto. Que depois de um tempão, a gente tá tão feliz que eu tô gravando vídeo pra vocês. Com base nos últimos comentários que eu tenho recebido nos meus vídeos em geral, trouxe aqui um conteúdo sobre maternidade. Muitas pessoas perguntaram, eu tenho muitas amigas que estão grávidas, são mamães agora. E é um conteúdo que eu gosto de falar, eu adoro falar sobre aquilo que eu tenho propriedade, sabe? De forma, assim, gentil e humilde, eu queria dizer que, graças a Deus, a maternidade aqui em casa tem sido muito leve, a rotina, a gente tem conseguido se organizar de uma forma que, em relação a Grace, né, o nome da minha filha, não foi uma coisa traumática, né? Ela, graças a Deus, é uma criança tranquila, mas a gente soube muito bem como driblar algumas situações, alguns pensamentos. Nesse vídeo específico eu não vou falar muito sobre o meu emocional, sobre o meu psicológico. Eu quero trazer um outro vídeo abordando precisamente esse tema mesmo, sabe? Questão mais psicológica, como que eu fiz para sobreviver, né, ao puerpério, ao pós-parto, porque eu sei que é muito difícil, foi difícil sim, mas eu quero trazer algumas práticas que eu adotei para facilitar e tornar aquilo tudo muito mais leve. Então aqui eu vou falar de uma coisa mais de rotina do meu dia a dia, como tem sido. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Então, pessoal, o dia que a Grace nasceu, depois que eu cheguei em casa, tava muito aérea, tudo era muito diferente, parecia que eu tava, assim, flutuando no espaço, sabe? E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça foi de que eu não ia criar expectativas em relação àquilo. Eu sei que é muito difícil, e eu criei alguma expectativa, né? É impossível não criar expectativas em relação a isso, é um momento único da nossa vida. Não preciso me estender em relação a isso, vocês entenderam o que eu quis dizer, assim, eu espero. Mas eu não criei tantas expectativas em relação de, eu vou chegar na minha casa, vai ser mágico e não sei o que, a Grace vai conhecer meu cachorro, os sogros estavam aqui, os meus sogros, a casa vai estar de tal jeito, não sei o que. Não tive isso, eu cheguei e eu fui muito fria, eu deixei tudo já organizado pra como seria a noite, sabe? Primeiro eu apresentei a Grace ao Boris, ao cachorro, depois eu dei mamar. Nesse dia tava todo mundo trabalhando ainda, né? A gente tem uma empresa e é uma empresa nova, nossa empresa tá no 2º ano de empresa, então assim, as coisas ainda estão evoluindo, sabe? Graças a Deus, muito bem. Mas meu marido chegou em casa e ele precisou buscar nossas caravanas no concurso que estavam alugadas. O meu sogro e a minha sogra precisaram buscar funcionário no trabalho. E eu fiquei sozinha por uns 40 minutos, 50 minutos em casa. Eu fiquei tipo, ok, tá, vamos lá, organizar o pensamento. Eu preparei um pouco da janta, pus um arroz pra fazer. Sim, gente, no dia que eu cheguei em casa. Pus um arroz pra fazer. E comecei a arrumar o meu quarto, isso enquanto a Grace dormia ou quando ela tava no meu colo. Eu comecei a arrumar o meu quarto. E tudo que eu tinha arrumado antes, né, dela nascer, em posições que eu achei que eram estratégicas, muita coisa eu mudei, assim. Eu cheguei um pouco o berço pra cá, eu coloquei o lenço umedecido em outro lugar, eu afastei a lumináriazinha, eu tinha tudo pronto pra minha noite. Eu deixei doce, eu deixei nozes no quarto pra noite. No sistema que eu criei, estando 2 noites no hospital, eu trouxe pro meu quarto. Eu falei, não, eu vou adaptar esse sistema, vou deixar as trocas, as mudas de roupa bem aqui, em frente à cama e tal, na escrivaninha. Então eu criei todo um sistema pra que quando a noite caísse naquele dia, eu estivesse tranquila. Aí o Kai chegou, meus sogros chegaram, a gente comeu, tal, tudo beleza. Então assim, eu fui muito fria, tá? Eu sei que é muito difícil, cada pós-parto, cada pessoa passa por um processo, né? Nem todo mundo vai ter um parto normal, nem todo mundo vai ter um parto normal que realmente tenha sido bem sucedido, né? Possa ter algum tipo de imprevisto. Então eu estava muito bem, né? Sim, eu tive alguns imprevistos ainda assim no parto, tive uma perda de sangue um pouco maior que o normal, por isso eu fiquei mais tempo, né, no hospital. Eu passei pelo procedimento de episiotomia, mas assim, tava bem, né? E eu tentei ser muito fria quanto àquele momento. A minha rotina não é uma rotina fácil, ainda mais pra introdução de um bebê, né? Introduzir um bebê naquela rotina não ia ser fácil. Então eu falei, desde o primeiro dia nós temos que ser frios, né? Tive sempre o apoio da minha família. A minha rotina eu não fico a maior parte do tempo na casa, né? Não ficava, a maior parte do tempo da minha casa. Eu sempre tava na rua, nos cavalos, no restaurante. Então eu falei, ok, dentro dos limites que são saudáveis pra um bebê, ela vai ter que estar comigo. No primeiro dia de vida dela, ela foi nos cavalos com a gente.
gente, né? A gente ficou lá só um pouco, mas foi realmente pra gente poder quebrar aquele medo, tirar aquela trava de tipo assim, ai, a Grace vai nos cavalos. Tipo, não, vamos parar com isso, né? Aqui todo mundo passa por isso. Aqui não é igual ao Brasil, né? Assim, culturalmente falando. Os costumes são outros. Então a gente falou, ok, a gente tem que quebrar paradigmas, né? O medo é bom, sim, também é muito prejudicial. Porque por mim, gente, por causa do medo, no início eu falei, ok, eu não vou sair com a Grace mais, até ela ter 3 meses. Nós vamos ficar aqui, até ela ter todas as vacinas, e não vamos sair de casa, mas isso não condiz com a minha realidade, não condiz com a realidade da maioria das pessoas no mundo, né? Então, não, a Grace foi conosco pro cavalo com 3 dias de vida. Ficamos muito rápido também, saímos, voltamos pra casa. Óbvio que sempre vai ter o perfeito, né? O modelo perfeito de maternidade, de adaptação de uma rotina com o bebê, um modelo de rotina perfeita para um recém-nascido, com os horários e tudo mais. Só que a gente tem que ser real quanto à nossa vida, né? Se aquilo vai se encaixar na nossa vida. O meu medo, por exemplo, era de que eu criasse um sistema naquele início que funcionasse muito bem, mas que só naquele período em que eu tava de resguardo, né, entre aspas, ele fosse funcionar. Os meus sogros iam embora. Então eu pensei, a hora que eu tiver que voltar pra minha realidade, eu preciso que esse sistema continue funcionando. Então eu tenho que criar uma rotina que vá funcionar dentro da minha vida. Então a Grace sempre esteve conosco em todos os lugares. A Grace sempre foi comigo pros trabalhos, vai muitas vezes até hoje. Ela é muito pequena e nós optamos, se é possível pra gente estar com ela o máximo de tempo possível, é isso que a gente faz, sabe? Se tá bom pra ela, se tá saudável, se é saudável o ambiente, se tem como, ela vai comigo. Hoje em dia tem uma pessoa que me ajuda em relação a Grace, pra que eu possa voltar a trabalhar e tudo mais. Então isso facilita muito. Em momentos essa pessoa também me ajuda trabalhando no restaurante, então tem semanas que ela não tá aqui, tem semanas que é só eu, Caio e a bebê. E tem semanas que quando o restaurante não abre, como vocês sabem, ele funciona de acordo com o calendário do Centauro, o restaurante, que ele é dentro de um concurso equestre. Então, ele abre de acordo com o calendário do concurso. Então, quando ele tá aberto, essa pessoa que me ajuda com ela tá trabalhando lá. Ela fica lá direto. Então, é só eu, Caio e a bebê. Então, eu tentei criar uma rotina que funcionasse pra minha vida, pra minha realidade. Muita coisa mudou, né? A gente mudou muita coisa na nossa rotina. Mas nem tudo é mutável, entendem? Então a minha bebê, ela dorme com barulho. Não dormir, tem vezes que ela se irrita com barulho, mas ela dorme com barulho, ela dorme às vezes tá escuro, tá claro, durante o dia. Pra dormir mesmo, pra noite toda, ela só dorme no escuro e se tiver som baixo. Então foi com isso em mente que eu fui tentando organizar a rotina da minha bebê. Sem muito peso, sabe? Sem muita crítica, porque eu sei que eu vou errar. Eu tô aprendendo, eu tô conhecendo a minha bebê ainda. A Grace também tem me conhecido, né? A cada dia. Hoje ela tem 5 meses, mas nós ainda estamos nos conhecendo, né? É uma nova vida, ela tá conhecendo o mundo, tá se adaptando, todo dia ela muda. Então a gente tem que ser muito flexível. Uma coisa que sempre vai ajudar muito é a gente ter uma agenda. A gente se organizar, colocar metas, né? Por exemplo, quando a Grace vai no médico, ela vai no médico a cada 1 mês aqui. E lá eles têm todo um quadro de metas, sabe, pro bebê, vários gráficos. E eles fazem várias perguntas sobre como está o meu psicológico, como eu estou me sentindo, como tem sido meu relacionamento com o pai da criança, se a gente consegue ter momentos de lazer, se eu me sinto feliz, se eu pratico alguma atividade física. As consultas da Grace aqui são públicas, tá? É do governo. E sim, eles prestam toda essa assistência, né? Eles focam muito na saúde mental dos pais, prezam muito a qualidade de vida. Então, eles fazem perguntas, é uma consulta pra mim e pra Grace ao mesmo tempo, entendem? E se o meu gráfico, né, de emocional varia demais, eles me encaminham pra um acompanhamento psicológico. Já precisei fazer, né, o acompanhamento psicológico que os médicos me recomendaram, né, durante a gestação. Mas hoje em dia tá tudo bem, graças a Deus tá tudo ótimo. Então, isso é muito importante a gente ter metas, até mesmo para os nossos filhos, para nossa rotina com os nossos bebês. Por exemplo, a gente tinha a meta de estar preenchendo sempre o livrinho que eu comprei da Grace. A gente tem um livro que a gente comprou para ela, que a gente faz registros, escreve textos, né? É um baby journal da Fernanda Witwiski. Vou deixar aqui em algum lugar para vocês verem que é maravilhoso. Eu acho que todo mundo devia ter um desse. E a gente tinha uma meta de preencher isso. Eu não tava conseguindo, na verdade eu tava esquecendo, deixando para lá o que a maioria das pessoas fazem, que é natural, né? A gente já é muito ocupado. Preencher um caderninho ainda, assim, de bebê, dá mais trabalho ainda. Mas a gente colocou isso como meta, eu e o Caio decidimos parar, ter algum momento na semana para parar, preencher. Acho também super importante, super válido falar isso aqui, que para que qualquer rotina funcione, você tem que estar disposta, você mãe, a pedir ajuda, tá? Não pense que você tá perturbando, que você tá atrapalhando alguém, ou que você tá sendo menos mãe por pedir ajuda a alguém, não. Isso não é uma verdade. Peça ajuda, sabe? Não faça tudo sozinha, não queira fazer tudo pela força do seu próprio braço, sabe? Isso não é
não é bíblico, isso não é indicado por ninguém, isso não é saudável, tá bem? Então, peça ajuda, sabe? Seja humilde, entenda que você não dá conta sozinha, não foi criada, não foi feita pra dar conta de tudo isso sozinha. Então, pra que a nossa rotina funcione, pra que não seja tão pesado com o bebê, se você tem como, peça ajuda a alguém, sabe? Tem alguém de confiança pra te ajudar, sabe? Nem que seja pra vir limpar um banheiro, pra vir fazer um almoço pra você, porque essas pequenas coisas vão te ajudar, sabe? Muitas mães vão dizer até que eu sou louca, mas... Mas a Grace, ela quando ela tinha 1 mês e meio, quase 2 meses, nós fizemos nossa primeira viagem internacional com ela. Não foi uma viagem que eu fiz porque, eu vou viajar com a minha bebê, eu quero muito isso. Não, foi uma viagem que eu tive que fazer a trabalho. Foi realmente por trabalho. A Grace, ela só mama no peito, né? Agora ela tem começado a introdução alimentar dela, mas ela só mamava no peito até ontem. Então... E ela demorou muito a pegar a mamadeira. E era uma viagem longa, eu ia ficar lá 1 semana, pelo menos. Então a Grace e a gente ia fazer uma viagem de carro. Essa viagem tinha que ser de carro porque era sobre o veículo da nossa empresa, né? Que a gente tinha que documentar e tudo mais. Então nós fizemos uma viagem gigantesca com ela, tendo 1 mês e pouco de vida, né? Eu achei que fosse ser muito desafiador, eu cheguei a ficar estressada já por tentar planejar a viagem, por imaginar que ela ia sair da rotina, que ia ser tudo muito pesado. Mas o Caio sempre é uma pessoa muito calma, meu marido, ele é muito pacífico, ele sempre tenta ver o lado positivo de tudo, ele é bem aventureiro, assim. Então, ele estava bem positivo e tal, mente boa, e a gente conseguiu ir levando. Tiveram momentos de estresse, assim, na viagem, mas, sério, a maneira como você enxerga aquilo, a maneira com que você encara as situações faz toda a diferença. Então, a gente fez essa viagem com a bebê, e a gente foi fazendo paradas e tudo mais. Mas o importante era sempre manter a calma. Isso que eu vou dizer pra vocês. A gente fez uma viagem grande de carro. Foram quase 2 dias pra ir, 2 dias pra voltar, mas a gente ficou alguns dias em Portugal também. Então, manter a calma, né? Estar pronta para as adversidades, esteja consciente de que elas vão aparecer. E não adianta a gente criar também um planejamento que a gente tem que seguir a risca, porque ainda mais em viagem é muito difícil, né? Ainda mais com um bebezinho tão novo. Mas foi isso. Acho que é legal deixar isso aqui, porque se por medo, por mim eu até teria postergado viagem, né? Uma viagem de trabalho importante, mas isso não podia ser feito. Eu tinha um prazo mesmo pra cumprir aquilo, a gente não podia deixar de ir. Então eu gosto de poder falar isso aqui também. Muitas coisas vão acontecer, né? E nem todo mundo vai estar entendendo o porquê daquilo, as pessoas vão julgar, né? Eu postei no Instagram a viagem, postei, falei pra família e tudo mais, ninguém entende exatamente o que foi a viagem, do que se tratou a viagem, mas não se apegue a isso, tá bem? As pessoas sempre vão julgar, as pessoas sempre vão ter a opinião delas, as pessoas sempre vão falar. E você vai deixar de viver muita coisa boa por estar preocupado com isso. Eu digo por mim, em relação à gestação, no início, quando eu descobri a gravidez, eu dei muito ouvidos a coisas que eu não queria ter ouvido. E aquilo me marcou muito durante a gravidez. Então, não dê ouvidos a vozes que vão te deixar pra baixo, sabe? Óbvio que a gente ouve os conselhos, direcionamento, experiência de quem já teve, né? Quem passou por aquilo, a nossa família, né? As pessoas que querem ver a gente bem, elas sempre vão ter uma palavra, né? Pra trazer pra gente, mas tem muitas pessoas que vêm com palavras que te puxam pra baixo. E não leve isso pro seu coração, porque isso vai fazer com que você deixe de viver muita coisa boa com o seu filho, na sua maternidade, vai deixar de ser leve, sabe? Vai se tornar pesado. E outra coisa, não odeie o seu marido. A gente fica muito estressado às vezes, mas a gente não lembra que aquela rotina não se trata só da mãe e do bebê, mas pro pai também tá sendo tudo muito novo, sabe? É muito diferente, é muita mudança. Da mesma maneira que você hoje em dia se sente como exclusividade do bebê, né? O seu marido também entende, pra ele é difícil, porque você virou exclusiva do bebê também uma parte do tempo. Ele perdeu uma parte da esposa dele momentaneamente e ganhou uma outra vida também pra administrar, pra gerar, e pros homens não é tão instintivo quanto é pra gente. Então, ter essa consciência também, né? E para que a sua rotina funcione, o seu dia a dia funcione, você tem que chegar, sentar e conversar com seu marido sobre isso. Seja muito clara, franca quanto a isso, sobre os seus sentimentos, e quais são seus objetivos, suas metas, sabe? Eu lembro que eu fiquei reclamando semana passada, várias vezes com o Caio. Eu falei, Caio, desde que a bebê nasceu, eu não fiz a unha. Desde que a bebê nasceu, eu não fiz a unha. Eu não fiz a sobrancelha. Talvez já desde que ela nasceu sem fazer a unha e a sobrancelha. E eu falei, ele falou, mas por que você não fez? Eu falei, porque eu não tive tempo. Aí ele apontou inúmeras coisas que eu fiz, que eu tive tempo de fazer, que talvez não eram prioridade.
E eu podia ter colocado meu cuidado pessoal como prioridade. Eu fiquei pensando, poxa, às vezes é bom a gente ouvir esse tipo de coisa, porque não queira fazer tudo de uma vez. Como eu já disse antes, você não vai conseguir às vezes fazer tudo de uma vez. Então tenha uma lista de prioridades, seja muito racional, real, né, em relação às suas expectativas, em relação à organização no seu dia a dia, né. Olhe para sua rotina e diga, gente, esse calendário que eu criei, né, essas metas que eu criei, isso aqui vai funcionar na minha rotina? Então, tenha carinho por você, pelo seu corpo, sabe? Dê tempo ao tempo, comece a se exercitar, gente, vai lá fora, entendeu? Vai se movimentar. Aquilo que eu já falei, depende de cada pós-parto, né? Cada pessoa, cada processo é um processo. Mas é importante a gente estar sempre se movimentando, respirando ares diferentes, sair um pouco de... seja franca com seu marido, fala, olha, eu queria fazer isso, isso e aquilo. Eu quero muito fazer essas coisas. Me ajuda a gente conseguir concluir. Você, marido, seja muito franco com a sua esposa em relação às suas dificuldades, né? Com a bebê, as suas expectativas, as coisas que vocês ainda querem fazer juntos para manter o casal vivo, né? Isso é muito importante. Só depois do 4º mês da bebê que eu e o Caio conseguimos se organizar realmente em relação a algumas coisas. A gente não tem nenhuma outra pessoa que seja pai ou mãe que viva com a gente, somos só nós dois. E essas outras pessoas que trabalham com a gente na empresa são nossa família, né? Mas nenhum deles teve a experiência de ser pai ou mãe. Então, assim, tem sido uma experiência bem profunda, desafiadora, né? Divertida, né? Aquilo, todos os dias que você tem com seu filho vai ser único, aquele dia vai ser único, sabe? Aquele ano vai ser o único primeiro ano, tudo vai ser muito rápido, sabe? E muitas vezes a gente tá só aqui torcendo pra nossa vida acabar, contando o horário de sair do trabalho, contando o horário pra ter que dormir, contando o horário pro dia seguinte ou pro ano acabar. E outro dia eu comentei sobre isso com o Caio, porque eu vi alguém que postou um riso falando sobre isso. E realmente, às vezes a gente tá só torcendo pra nossa vida acabar, em vez de a gente começar a ver pontos positivos, ver felicidade na nossa rotina, né? A gente se auto-sabota tanto sem planejamento, quando a gente fica sem planejamento nenhum, quando a gente cria um planejamento medíocre, uma coisa que não vai funcionar, sabe? Essas palavras que eu tô trazendo pra vocês são pra mim também, tá? Eu tô ali olhando pra janela, refletindo. A minha vista é muito bonita, depois eu vou mostrar pra vocês a ideia. Mas é isso. Eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem do vídeo.